Bom, então, muito boa noite a todos. Eu vou dar início, então, com muito prazer, à mesa temática do Centro de Ciências da Saúde. E para a nossa discussão de hoje, nós temos dois palestrantes. Primeiramente, a professora Maria Sueli Soares Felipe. Em seguida, nós teremos a palestra do professor Marcos Luciano Bruschi. Então, vou iniciar essa apresentação, da professora Maria Sueli Felipe. Então, a professora doutora Maria Sueli Soares Felipe é bolsista Produtividade 1A do CNPq, possui graduação em Química pela Universidade de Brasília, mestrado em Ciências Biológicas na área de Biologia Molecular pela mesma universidade, realizou seu doutorado em Bioquímica pela Universidade de São Paulo, com período sanduíche na University of Manchester, no Reino Unido. Por 30 anos foi docente da Universidade de Brasília, da qual recebeu o título de professora emérita em 2019. Tem experiência na área de bioquímica, com ênfase em biologia molecular, atuando principalmente nos seguintes temas: interação patógeno-hospedeiro, biologia molecular de fungos dimórficos e patogênicos, genômica de procariotos e eucariotos, nanobiotecnologia, produção de proteínas recombinantes de interesses biotecnológicos na área da saúde humana e animal. Com relação à sua atuação na construção da ciência, devo destacar que coordenou a rede de Genoma Centro-Oeste, com o projeto Genoma Funcional e Diferencial do Paracoccidioides brasiliensis, e foi integrante da Rede Nacional do Genoma Brasileiro. Desenvolve projetos biotecnológicos em parcerias com empresas nacionais. No período de 2010 a 2011, foi diretora do Departamento de Políticas e Programas de Pesquisa e Desenvolvimento do Ministério de Ciência e Tecnologia. De 2011 a 2014, foi membro do Núcleo de Assessores em Tecnologia e Inovação, NAT, e membro do Comitê de Biotecnologia da CAPES, pelo período de 2010 a 2014. Em 2013, foi consultora da Unesco, pelo Ministério de Ciência e Tecnologia, no qual desenvolveu o projeto Políticas de Ciência, Tecnologia e Inovação no Brasil. De 2013 a 2016, foi coordenadora do Desenvolvimento Tecnológico e Inovação da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, realizando projetos junto a indústrias de biotecnologia e nanotecnologia no país, relacionados aos aspectos regulatórios voltados para a saúde humana, biofármacos, terapia gênica e nanotecnologia, e biotecnologia industrial, na química de renováveis. De 2014 a 2020, foi representante do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação na Comissão Técnica Nacional de Biossegurança, CTN-Bio, membro titular, na qual assumiu a presidência em 2018 e permaneceu até 2020. Atualmente é professora da Universidade Católica de Brasília, na qual é coordenadora do programa de pós-graduação em Ciências Genômicas e Biotecnologia, aonde também atuou como diretora de pós-graduação e inovação. É membro consultivo do Comitê Científico International Center of Genetic Engineering and Biotechnology, junto ao Ministério de Ciência e Tecnologia desde 2012. Bom, professora Sueli, é com muito prazer que nós agradecemos o seu aceite para dividir seu conhecimento, sua grande experiência neste evento voltado, então, para futuros pesquisadores na área da saúde. Passo, então, a palavra para a professora doutora Maria Sueli Felipe. Muito obrigada, Érica. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui. A Érica já fez uma apresentação longa demais, quase que deu o tempo da minha palestra, mas eu vou apresentar, então, aqui para vocês, aí vocês... Deixa eu só ver se vai... Só um minuto. Só faltava esse negócio aqui, hein? Espera aí. A senhora está... Uma janela. A janela. O problema é que não está aparecendo agora. Como é que pode isso? A senhora está com o PowerPoint aberto? Estou. Com aquela janelinha do livrinho. Do livrinho.
Agora volta lá no Meeting e vê se consegue, se ele aparece lá. Deu tudo certo agora há pouco. Pois é. É impressionante esse negócio, sabe? Eu estou falando. Ah, agora apareceu. Pronto. Vamos ver se vai entrar aí. Entrou? Já entrou. Isso, tudo certo. Já estamos vendo. Boa tarde a todos. Vamos começar então, porque nosso tempo é curto e me pediram para falar um pouquinho sobre ciência, internacionalização e fronteiras na sociedade contemporânea. Eu, na verdade, coloquei isso daqui porque eu não sabia se a Érica ia falar tudo o que ela falou, mas, de qualquer maneira, eu queria só reforçar o seguinte. Eu não sou uma acadêmica normal, daquelas que só fica dentro da academia. Eu passei pela universidade, passei pelo governo, dentro do MCTI, dentro da CTNBio, do ICGB, assim por diante, e passei, assim, tangenciando as indústrias, principalmente quando eu trabalhei da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, na área de coordenação de inovação lá de biotecnologia e nanotecnologia. Então, isso foi muito importante, porque depois eu posso até contar um pouquinho para vocês, porque na BDI nós fizemos todo o trabalho que hoje possibilitou o tratamento da terapia gênica no Brasil, ok? Bom, então eu vou falar um pouquinho sobre esses tópicos aqui, ciência, tecnologia, inovação e saúde. Vou falar um pouquinho do que está acontecendo no Brasil de 2015 a 2020, no mundo também, tá? O conceito de inovação, quais são nossos desafios no Brasil em saúde humana, a internacionalização em ciência e transferência de tecnologia, quais são os entraves, os desafios para a inovação no Brasil, e como enfrentar essa baixa capacidade de inovação no país, e se isso tem fronteira, né, tanto para a ciência quanto para tecnologia e inovação. Bom, nós estamos aqui com um gráfico que mostra que em 2050 nós vamos ter uma população humana global em torno de 9 bilhões de pessoas. Então, realmente, isso é um problema muito grande, não só para alimentos, mas também para a saúde, né? E principalmente para levar a saúde para todos. Os alunos da área de ciências de saúde sabem que essa é uma questão no Brasil constitucional, mas nem em todos os países isso é assim, tá? Bom, o que aconteceu nas últimas décadas, de 60, 70, 50 anos atrás no Brasil? O Brasil não sabia publicar, com poucos grupos de exceção, tá? Poucos grupos sabiam fazer isso. Então, gente, isso é muito pouco tempo. 50 anos, nós avançamos muito, passamos as últimas 3 décadas discutindo ciência básica versus ciência aplicada, o que não tem absolutamente nenhum sentido. Não existe essa dicotomia versus uma básica versus aplicada, as duas coisas são importantes. A cultura acadêmica nossa ainda é um pouco complicado, né? Na verdade, nós temos que fazer uma boa ciência, boa tecnologia, que isso tudo vai gerar inovação. Não existe inovação na área de saúde sem ciência, sem estarmos cientes, sem conhecimento. É absolutamente impossível você desenvolver tecnologia e inovar. Porque o conhecimento básico é que gera tecnologia e que, por sua vez, gera inovação. Certo? Mas, para vocês terem uma ideia, em termos de ciência, artigos publicados, nos últimos 5 anos, a produção global foi em torno de 11 milhões e meio de artigos científicos. Tá? E a produção do Brasil ficou em 372 mil artigos científicos, que representa mais ou menos 3 a 3,2% da produção mundial. Só que enquanto o mundo cresceu 27% na produção científica, o Brasil deu um pulo um pouco maior, 32%. Tá? Esses dados são super recentes, agora de 2021, num trabalho do CGEE, Centro de Gestão de Estudos Estratégicos, que fez um panorama da ciência brasileira do que está acontecendo. E realmente a gente tem andado bastante rápido, tá?
Então, por exemplo, tem algumas áreas, aqui são as áreas de pesquisa por ano em artigos, com ao menos um autor vinculado a uma instituição brasileira. Então, você tem as engenharias, a química, a agricultura, ciências ambientais, física, aqui você tem ciências materiais, bioquímica e biologia molecular, matemática. Vocês sabiam que nós somos muito bons em matemática? O Brasil é um dos melhores países nisso. Isso é muito importante, tá? E aqui um gráfico de teia de aranha, que a gente chama assim, que mostra quais são as especializações mais relevantes dentro da área de ciências da vida e biomedicina. Então, olha só, considerando artigos científicos de 2015 a 2020, tá? Dentro desse mesmo panorama aqui da ciência. Olha a parasitologia, quanto mais perto do vértice externo, maior é a relevância daquela área. Então, olha só a parasitologia, medicina tropical, odontologia, cirurgia oral. Vocês sabiam que o Brasil é um dos melhores países na área de odontologia? Eu tenho visto coisas assim muito interessantes. Medicina também, cirurgia oral. Agricultura, nosso agronegócio está aqui bem, bem forte. Silvicultura, que é a parte de florestas, zoologia, entomologia, micologia. Nós somos muito bons em micologia. Ciências veterinárias, enfermagem, que é, vamos dizer assim, aqui está a menor delas, embora seja também muito relevante, porque passa da metade do gráfico de teia de aranha. Ou seja, nós temos no país uma produção científica extremamente relevante e que mostra o seguinte, que também a gente colabora com muitos países, é uma ciência internacionalizada. Se eu tenho que falar de ciência e internacionalização para vocês, nossos artigos científicos são praticamente todos eles em colaboração internacional, principalmente com os Estados Unidos, que é o maior deles, Inglaterra, Espanha, França, Alemanha, e vai embora, até o Japão. Passa pela Índia, passa pela China, vocês estão vendo que a gente tem colaboração em todos os continentes do globo, tá? E isso em todas as áreas também. Então, isso aqui é um gráfico de bolas, que quanto maior a bola, maior a importância dela. Então, veja a importância, por exemplo, aqui da biodiversidade, educação, geriatria, atenção primária à saúde, super importante o Brasil, odontologia, materiais dentários. Aí tem outras áreas, energias renováveis, solos e lavouras, que é super importante para o agronegócio, né? Agricultura e irrigação também muito forte, tá? Mas todas essas bolinhas aqui representam a nossa capacitação de trabalho em rede internacional e nacional, tá? Agora, esse gráfico aqui, eu queria que vocês prestassem atenção dele. É um gráfico que não tem unidades, nem no eixo Y, nem X. É um eixo de mudança socioeconômica, é uma curva de progressão socioeconômica em função do tempo. O que mais provoca uma mudança em uma sociedade é quando você tem uma mudança tecnológica. Uma mudança social, de negócio ou política não gera um impacto tão grande numa mudança socioeconômica num país como provoca a mudança tecnológica. E como eu disse a vocês, a tecnologia é um resultado da ciência, tá? Então, eu vou conceituar um pouquinho de inovação, porque eu vou entrar, principalmente na área de saúde, para falar um pouquinho do mercado, de fato, de inovação e da ciência também. Então, nós entendemos de inovação desde a bancada até o mercado, que isso gera uma inovação sustentada, quando a gente consegue fazer da bancada até o mercado. Eu vou mostrar para vocês que na área de saúde, o Brasil não é tão bom assim, tá? Nós não fizemos uma vacina para o Covid desde a bancada até o mercado, até agora. Nós não temos um IFA brasileiro no mercado dentro de uma vacina para o Covid. Eu vou falar nisso um pouquinho mais. Mas nós temos as transferências de tecnologia, que nós também chamamos de inovação, só que é uma inovação de mercado, e não uma inovação sustentada desde a bancada até o mercado. É ruim a inovação de mercado? Não, de jeito nenhum. Nós não teríamos aqui hoje nenhuma vacina para a Covid dentro do mercado.
e a nossa pandemia estaria numa tragédia hoje. Mas por que nós não temos uma vacina da bancada até o mercado no Brasil? Tá? Desculpa. Para fazermos um desenvolvimento tecnológico, a gente precisa de 3 atores: universidades, institutos de pesquisa, empresas e governo. Cada um tem seu papel. A universidade gera o conhecimento, forma pessoal qualificado, que é o que vocês estão fazendo agora. As empresas dependem da inovação para ser competitiva e para apontar caminhos e oportunidades, e o governo é responsável por facilitar, integrar, acelerar, através do ajuste de legislação, marcos regulatórios, participação na formação de pessoal qualificado com as bolsas da CAPES-CNPq, junto com o setor privado. É também importante para investimento, formulação de políticas públicas e assim por diante. E para a gente inovar, nós temos que ter talentos, recursos para investimento, infraestrutura, incluindo o regulatório aqui, e conhecimento de mercado, nacional e global. E a inovação, sem preconceito, tá? Pode ser incremental e radical, ela tem um pipeline, ela tem o P&D, prova de conceito, testes certificados, regulatório, registro e mercado. E precisa, em todas essas etapas, ter talento, investimento, infraestrutura e conhecimento de mercado. Então, eu vou mostrar para vocês, eu vou pular aqui, porque eu sei que o tempo não vai dar para tudo, que a China se preparou para, em 2010, ter 1,38 milhão de patentes pedidos. Em 2015, ela já tinha chegado com 2 milhões. Estados Unidos, em 2017, tinha 660 mil. O Brasil, se a gente considerar 20 anos, de 2000 a 2020, dá 540 mil, sendo que apenas 11 mil se referiam à patente de invenção. Ou seja, isso é muito triste, porque a nossa competitividade no mundo para gerar conhecimento é muito boa, vocês viram lá, parte da ciência. O Brasil contribui com 3,2% da ciência internacional, internacionalizada, e, no entanto, a gente não consegue chegar no mercado com produtos de interesse na área de saúde. Quais são os maiores desafios no Brasil na área de saúde humana hoje? Olha o déficit que nós temos do Ministério da Saúde na nossa balança comercial. Só de biofármacos, não sei se vocês sabem o que é biofármacos, mas eu posso falar muito rapidamente depois. Nós temos um déficit de 4 bilhões de dólares por ano. Outros medicamentos, 2 bilhões, insumos, mais 2,5, materiais e equipamentos. Nós tivemos um problema até com equipamentos na Covid. Equipamentos médicos, certo? Bom, mas o Brasil está avançando, tá? A internacionalização e a transferência de tecnologia está avançando muito. Pessoal da medicina que trabalha aí vai saber daqui a pouco o que são os anticorpos monoclonais, para que eles servem, para tratamento de câncer, doenças neurodegenerativas, a maior parte delas, tá? São proteínas, são anticorpos, portanto, que o Brasil ainda não está produzindo desde o seu IFA, mas está fazendo já transferência de tecnologia via PDPs, pela Parceria do Desenvolvimento Produtivo, que é um projeto enorme do Ministério da Saúde, que iniciou mais ou menos em 2013, 2014, e que tem feito transferência de tecnologia de vários desses anticorpos monoclonais, e por isso que a gente hoje tem o tratamento da imunoterapia dentro do Brasil com esses produtos. Mas esses produtos foram só inovação de mercado. Nós não fizemos nenhum ainda de inovação sustentado desde a bancada até o mercado. Proteínas recombinantes, insulina, hormônio de crescimento e vai embora, assim por diante, também por transferência de tecnologia. Vacinas para vírus, bactérias, ecto e endoparasitas. Temos uma competência enorme no país para a produção de vacinas. Vide o Butantan, vide Fiocruz, tá? Mas a Covid foi uma compra internacional. Também
foi feita pelo Ministério da Saúde a partir dessa compra internacional, e a Fiocruz e o Butantan estão fazendo a transferência de tecnologia das vacinas que eles estão produzindo. Terapia gênica, compra internacional do produto. Luxturna e Zolgema para atrofia muscular espinhal, que é um problemão, esse Zolgema, vocês estão vendo por aí, tá? Caríssimo, mas tem sentido ser caro. Você só usa esse medicamento uma vez, tá? Inserção de gene em sítio específico, também, compra internacional. Como eu disse a vocês, o regulatório da terapia gênica só existe dentro da Anvisa hoje, muito em função do trabalho que nós fizemos dentro da BDI. Terapia celular, farmacogenética, nanomedicina. Aqui, quando eu falo de anticorpos e de proteínas recombinantes, eu falo também dos fármacos. O regulatório para a biotecnologia no Brasil está totalmente moderno, atualizado, harmonizado, em nível global, desde transgenia até a edição de genoma. Vocês sabem que a vacina da Covid, da AstraZeneca, daquela Sinovac, são todos organismos geneticamente modificados. Tem todos eles que passarem pela CTNBio. A CTNBio é a Comissão Técnica Nacional de Biossegurança, onde avalia os organismos geneticamente modificados e também por edição de genomas, tanto de plantas, animais, micro-organismos. No caso da vacina, são os adenovírus, que são micro-organismos geneticamente modificados. E a Anvisa depois registra isso no ambiente regulatório para biotecnologia, extremamente importante no país. Tá? Mas quais são os entraves e os desafios maiores para a gente fazer uma inovação sustentada no Brasil? Chegar com produtos desde a bancada até o mercado. Né? Então, acho que investimentos públicos e privados é o mais importante. Vou falar só um pouquinho do nível de maturação de tecnologia, que é os chamados TRLs, Technology Readiness Level, que é um processo que envolve, na área da saúde, por exemplo, nível de maturidade tecnológica 1 até o 9. Então, aqui você tem a ideia, lá no laboratório da pesquisa básica, você está no nível de maturidade 1 e 2. Então, você faz o seu experimento, vê que deu certo, tem um POP, uma prova de princípio, aí vai para o nível de maturidade 3, você faz um experimento de conceito, ainda com os ratinhos lá no laboratório, que é uma fase que não é um pré-clínico ainda validado, certificado, que tem que ser feito agora no nível de maturidade 4, o processo de validação, tá, no laboratório. Tudo isso é chamado pesquisa pré-clínica, e aqui você vai para o nível de maturidade 5, que é um processo, vamos dizer assim, validado em equipamento de produção, que envolve a pesquisa pré-clínica tardia, ok? Então, tudo isso aqui é estudo pré-clínico. Pessoal da área de saúde, isso é muito importante. E aí você vai, então, para a fase 1, 2, 3 e 4. 4 já é registro e mercado. A fase 1, 2 e 3 são os experimentos que têm que ser feitos em humanos para validar totalmente o desenvolvimento de uma nova tecnologia, seja ela para uma vacina, para um anticorpo monoclonal, para uma terapia gênica, seja o que for. A fase 1, não sei se vocês sabem, mas é uma fase extremamente importante que comprova a segurança do produto. São usados um número muito pequeno de pessoas. A fase 2 avalia a eficácia e os efeitos, vamos dizer assim, adversos que podem ter em humanos. A fase com um número maior de pessoas. E a fase 3, você estende isso para um número grande de pessoas. Avalia a eficácia, os efeitos colaterais, de longo prazo, envolve um grupo mais amplo de pessoas, e aí vai para o mercado. Muitos produtos são tirados do mercado, hein, da área de saúde, porque quando vai para o mercado e é testado num número maior ainda de pessoas, aí a gente vê que a coisa é muito grave. O Vioxx, por exemplo, foi retirado do mercado aqui, na fase 4, da farmacovigilância. A fase 3 foi feita no Brasil para todas as vacinas que foram tomadas por nós da Covid. Por quê? Para respeitar o background genético da nossa população. Teve que fazer a fase 3 num número grande,
de indivíduos para poder mostrar que essas vacinas não iam provocar nenhum efeito adverso. E quais são os nossos grandes problemas estruturais no país para a inovação? Bom, no Brasil nós já sabemos quais são, tá? Nós temos grandes problemas de cultura do medo nosso ao risco, ao desconhecido, o sistema tributário é complexo, baixa capacidade de investimento público e privado, burocracia excessiva e falta de entendimento e aplicação da legislação para inovação, tá? Específicos para a biotecnologia, tem a questão das startups, que elas não conseguem ter uma resposta tão rápida assim de biotecnologia, ou da área de saúde, tá? Tão rápido quanto uma TI, o tempo de retorno é mais longo, a infraestrutura é mais cara, envolve equipamentos, insumos, tá? Falta de produção mínima de insumos no país. Os investidores de outros países sabem que o retorno é mais lento, e a bioinovação não compete com o investimento para TI. Aqui no Brasil, quando a gente fala em tecnologia, subentende-se TI. Ninguém sabe que biotecnologia também existe para a vida, para a área de saúde, que a gente chama de biotecnologia, né? Então, eu vou passar mais rápido aqui, porque eu sei que meu tempo já está acabando, mas eu queria mostrar para vocês que nós temos hoje apoio de startup para startups de base tecnológica no Brasil, para a biotecnologia. Está aí alunos que estão fazendo agora os cursos de graduação. Abram seus olhos, porque o futuro está aqui nesse slide, tá? Nós temos várias chamadas que, sim, apoiam muito startups hoje de base tecnológica, inclusive as startups de biotecnologia, tá? E vocês precisam também ter a clareza de que vocês estão vivendo um outro momento agora. O Brasil está passando, na área de ciência e tecnologia, pelo momento da tecnologia. Ok? A Embrapi também é uma empresa brasileira de pesquisa de inovação na indústria, que também tem um compartilhamento entre a academia, a indústria e as empresas, compartilha risco, custos e conhecimento para aumentar a competitividade, tá? E, além disso, é claro que a gente tem que ter isso aqui, né? Uma visão estratégica do nosso governo, sanar os gargalos jurídicos de investimento, fortalecer a cadeia produtiva e definir ações estratégicas. Porque a gente não consegue inovar sem essas coisas aqui, ó. Agilidade, flexibilidade de gestão, fluxo contínuo adequado de investimento, parcerias público-privado e estímulo ao empreendedorismo. Estímulo ao empreendedorismo é fundamental para vocês. Era isso que eu tinha para dizer. Eu sei que foi muito rápido, porque o tempo é curto, e eu espero que vocês tenham pelo menos, que eu tenha conseguido passar pelo menos alguma mensagem para vocês. A ciência no Brasil está extremamente forte, a gente mostra pelos últimos 5 anos que o país só está crescendo, tá? Nós temos uma capacidade científica muito grande, ela já está internacionalizada, embora isso possa até melhorar ainda, é claro, tá? Mas vocês que vão ficar aqui no Brasil, vocês têm que se preocupar muito agora, vocês meninos que são ainda jovens, principalmente que têm sangue novo, que nós vamos precisar muito de vocês, para traçar o caminho da inovação, esse caminho longo que a gente colocou ali. É fácil? Não. Mas também não foi fácil aprender a publicar, viu? Eu sei porque eu vivi os últimos 40 anos dentro da academia, 45 anos, e passei por todo esse processo. E nós aprendemos, tá? Então, muito obrigada. Desculpa eu ter passado do tempo, ok? Imagina, a senhora não passou do tempo, não. É muito importante essa visão, professora Sueli, porque o que eu tenho falado muito com os meus alunos é que acho que hoje, nós pesquisadores, nós vamos precisar enxergar esse outro meio de alcançar financiamento, de buscar, né, de continuar fazendo a pesquisa. Talvez seja esse o caminho que nós precisamos começar a vislumbrar, né, já dentro da academia, né, para que a gente consiga sobreviver. Então, eu acho que é muito importante esse olhar que a senhora trouxe. E saber que pesquisa básica e aplicada, as duas coisas andam juntos, né? Que você pode ir lá para a sua startup, fazer a aplicação e, ao mesmo tempo, descobrir coisas novas. Então, você vai estar contribuindo com as duas partes.
Acho que o professor Marcos vai falar bastante sobre isso. Então, tá bom. Muito obrigada, professora Sueli. Vou parar minha apresentação, tá? Tá joia, por sua excelente palestra. Então, vou me delongar um pouquinho mais na apresentação do professor Marcos, porque acho bastante importante que os alunos da graduação, né, entendam, né, que o lugar onde os professores que estão aqui foi um caminhar longo e eles têm se dedicado a isso, por isso, professora Sueli, fiz questão de apresentar toda a sua história. Bom, então, já inicialmente agradeço o professor Marcos por aceitar estar aqui compartilhando seus conhecimentos na nossa mesa temática do CCS. O professor doutor Marcos Luciano Bruschi é bolsista Produtividade 1D do CNPq, possui graduação em farmácia pela nossa universidade, pela UEM, é mestre em ciências farmacêuticas pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, doutor em ciências farmacêuticas pela Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, e realizou o estágio de pós-doutoramento em farmacotécnica na School of Pharmacy, Queen's University of Belfast, na Irlanda do Norte, no Reino Unido. Atualmente é professor associado C do Departamento de Farmácia da Universidade Estadual de Maringá, tem experiência na área de farmácia, com ênfase em farmacotécnica, tecnologia farmacêutica, atuando nos seguintes temas: desenvolvimento tecnológico, sistemas de liberação modificada de fármacos, nanobiotecnologia, bioadesivos, reologia, desenvolvimento e caracterização de sistemas polimétricos, fitoterápicos e própolis. É docente credenciado junto ao Programa de Pós-Graduação em Ciências Farmacêuticas aqui da UEM, e coordenou o referido programa no período de 2013 a 2017, 2021 e 2023. Também foi coordenador do curso de farmácia no período de 2018 a 2020. É pesquisador de grupos de pesquisa do CNPq e membro do Conselho Técnico de Inovação Tecnológica, o NIT, da Universidade. É vice-coordenador do Comitê Assessor da Área de Ciências da Saúde da Fundação Araucária, de apoio ao desenvolvimento científico e tecnológico do Estado do Paraná. É autor de livros e revisor de periódicos na área das ciências farmacêuticas e, recentemente, o professor Marcos foi listado entre os pesquisadores mais influentes do mundo em um artigo publicado numa revista internacional, PLOS Biology, na qual apenas 600 cientistas brasileiros foram citados. Portanto, então, mais uma vez, eu agradeço ao professor Marcos e passo a palavra para a sua palestra. Muito obrigada, professor. Érica, eu que agradeço a gentil apresentação. Primeiramente, eu gostaria de agradecer à Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação pelo convite, em nome do professor Luiz Fernando Kotka, a professora Érica Kiyoshima e também a professora Sônia Marcon, do comitê organizador do 30º EAIC. E, em nome dos professores, eu agradeço a todos aí da comissão organizadora, dizer que é um prazer estar aqui nessa mesa temática com todos os professores, os alunos e a nossa convidada externa, a professora Maria Sueli. É um prazer, professora, poder compartilhar aqui da discussão com a senhora. Eu vou colocar a apresentação, só um momentinho. Tudo ok, Érica? Vocês estão vendo? Tudo certo. Estamos vendo sim. Bom, quando fui convidado para essa mesa temática, foi passado o desafio de tentar ilustrar, exemplificar um pouco de toda essa situação atual que a professora Maria Sueli acabou de apresentar para vocês. Então, intitulei essa parte da nossa conversa sobre como pesquisa, desenvolvimento e inovação farmacêutica em um mundo globalizado. E, mais especificamente, pensando no tema do evento esse ano do EAIC, do 30º EAIC, então, Ciência, Internacionalização e Fronteiras na Sociedade Contemporânea, eu gostaria de falar rapidamente com vocês alguns conceitos que vão ilustrar muito bem o que a professora Maria Sueli acabou de apresentar para vocês, a situação do nosso país. Então, vamos entender um pouco
sobre ciência, sobre iniciação científica, sobre pesquisa, desenvolvimento, tecnologia e inovação. Vou exemplificar a questão de linha de pesquisa e a importância das colaborações internacionais. Eu começo dizendo que é muito importante o Encontro Anual de Iniciação Científica. Nós estamos no 30º Encontro Anual de Iniciação Científica e no 10º Encontro Anual de Iniciação Científica Júnior aqui de nossa universidade. Eu sou egresso dessa universidade, eu fiz graduação aqui na UEM e também fui aluno de iniciação científica. Eu participei do 3º Encontro de Iniciação Científica. Nesse 3º encontro, em 1994, ainda era em conjunto com a Universidade Estadual de Ponta Grossa e com a Universidade Estadual de Londrina, ou seja, numa época que nós tínhamos 3 universidades estaduais no Paraná. E é importante fazer iniciação científica? Bom, se vocês forem lá no edital do PIBIC de nossa universidade, vocês vão ver quais são os objetivos da iniciação científica. E eu destaquei 3 objetivos não mais importantes, mas que eu gostaria de chamar a atenção, que é a qualificação do nosso aluno para os programas de pós-graduação, estimular pesquisadores produtivos e envolver os estudantes de graduação em atividades científicas, tecnológicas e artístico-culturais, e proporcionar ao bolsista ser orientado por pesquisador qualificado, aprender técnicas e métodos de pesquisa, bem como estimular o desenvolvimento do pensar científico, estimular a criatividade. Esses são os objetivos. E aí eu trago uma questão para vocês pensarem, alunos de iniciação científica. Por que devo pesquisar? Olha o estado da arte, da ciência no Brasil, da inovação e tecnologia, como a professora acabou de apresentar para vocês. Mas o que é pesquisar, então? Vocês já pararam para pensar? Se vocês forem fazer uma busca rápida na internet, é o quê? Procurar com aplicação, com diligência, tomar informações a respeito de alguma coisa. Então, pesquisar é um processo sistemático para a construção do conhecimento. Gerando novos conhecimentos, nós vamos buscar o quê? Desenvolver, colaborar, reproduzir, refutar, ampliar, detalhar, atualizar algum conhecimento pré-existente que vai ser útil para a população, para um grupo de indivíduos, para a nossa sociedade. Então, pesquisa tem como objetivo contribuir para a evolução do conhecimento humano em todos os setores. E ela deve ser planejada e executada de forma sistemática. E é assim que vocês, na iniciação científica, estão trabalhando, com rigor metodológico e na análise dos resultados das informações. Então, nós podemos pensar num brainstorm que pesquisar é o quê? Buscar, gerar conhecimento, buscar respostas, buscar o novo, desenvolver processos e produtos. Palavras como desenvolver e desenvolvimento vão estar muito em pesquisar. Pensar no indivíduo, pensar no grupo, pensar no melhor para a sociedade. Que é fazer ciência, como a professora falou. E tudo isso está relacionado, então, com pesquisa científica, com descobertas. E será essa pesquisa científica, essa descoberta, será científica se a realização for planejada, se ela for desenvolvida e redigida conforme normas metodológicas e consagradas pela ciência. Descoberta é a revelação de algo, ou um fenômeno até então ignorado, mas já existe na natureza. Mas a gente vai lá e observa. E a capacidade do homem de observar e descobrir é muito importante. Já desenvolvimento significa criar algo, por exemplo, um produto ou um processo. Os biofármacos, os insumos farmacêuticos ativos, como a professora acabou de falar, ou os processos que levam a um novo medicamento,
e está relacionado com criação, com invenção. Então, invenção é a concepção resultante do exercício da capacidade nossa de criar, de manipular ou interferir na natureza. Organismos modificados geneticamente, como a professora falou para a vacina, e que vão, então, representar uma solução para um problema específico dentro de determinado campo das nossas necessidades. Assim, sem pesquisa, não há desenvolvimento científico e nem tecnológico. Não tem como gerar conhecimento, descobrir e chegar à criação de produto e processo. Então, desenvolvimento é um aprimoramento, é um melhoramento contínuo, é uma escada, são degraus que a gente vai ter que ir seguindo. E nós podemos resumir tudo isso que nós estamos falando, que pesquisa é descoberta e gera resultado desconhecido. Desenvolvimento leva à criação, mas para alguma coisa que a gente já estava prevendo, buscando um resultado. E tudo isso é fazer ciência. Dessa maneira, nós, pesquisadores, todos que fazemos ciência, vamos o quê? Produzir conhecimento. E esse conhecimento vai ser mantido em segredo, guardado na gaveta, ou vai virar conhecimento que eu posso aplicar, um segredo industrial, como, por exemplo, de algumas fórmulas secretas que nunca foram patenteadas, mas são mantidas em segredo. O que não pode é a gente guardar na gaveta. Vocês não podem guardar os resultados da pesquisa, da ciência que você está fazendo na gaveta. Você está apresentando aqui no IAIC. Ou vamos publicar no meio científico. Mas podemos também fazer o quê? Pedir proteção, de forma que você tenha um período de tempo, por exemplo, em torno de 20 anos, com um pedido de patente, e explorar economicamente um produto, um processo. Aí nós estamos fazendo o quê? Nós estamos chegando em inovação. E o país, como a professora falou, está muito carente ainda de proteger número de patentes. Olha a comparação da China com o Brasil. E outra, licenciamento de patentes. Publicar, nós crescemos, buscamos muito, mas e a aplicação de todo esse conhecimento científico? Dessa maneira, com todos esses conhecimentos e o estado da arte que a professora acabou de apresentar para vocês, eu gostaria de exemplificar a importância de um mundo realmente na ciência hoje sem fronteiras na sociedade contemporânea. Exemplificando, por exemplo, na área que eu trabalho. Eu trabalho na área de farmácia, com fármacos e medicamentos, na preparação de medicamentos especializados que vão levar o princípio ativo, o agente biologicamente ativo, de uma forma controlada ao organismo humano ou animal. Dessa maneira, a gente vai usar de uma forma otimizada o agente biologicamente ativo, sem usar em excesso, evitar efeitos adversos, de forma que a gente tenha uma terapêutica mais adequada ao paciente e que proteja o paciente, então, de efeitos adversos. Assim, ele vai aderir mais à terapia e ela vai ser com maior sucesso. E dessa maneira, a gente trabalha com sistemas que vão controlar a liberação do princípio ativo em relação ao tempo, ou seja, a quantidade que é liberada no organismo em relação ao tempo, e também podemos direcionar, alvejar algumas regiões do organismo. Por exemplo, com medicamentos quimioterápicos que vão alvejar células cancerosas, células doentes, e que a gente quer, então, destruir no organismo, mas proteger as células sadias. Dessa maneira, nós trabalhamos com novos materiais, desenvolvendo os novos medicamentos, portanto, trabalhamos com inovação, com tecnologia, com novos produtos, processos, e, mais especificamente, nós trabalhamos com materiais e medicamentos que vão aderir ao organismo humano, de uma forma simples falando. Trabalhamos com bioadesão e com materiais que vão responder ao ambiente onde eles serão administrados. E, atrelado a tudo isso, trabalhando
numa dimensão, então, bem menor do que a gente pode ver com os nossos próprios olhos, na dimensão, então, nano, com nanotecnologia. Então, desde o século passado, com as palestras lá na década de 50 de Richard Feynman, um físico famoso americano, e que propôs na época, então, que era possível trabalhar com nanotecnologia, os sistemas nanoestruturados evoluíram muito. E, a partir de descobertas da natureza, a ciência conseguiu, então, chegar a sistemas bioadesivos. Dessa maneira, nós desenvolvemos medicamentos que, de maneira que a gente otimize a liberação, a entrega do princípio ativo, de forma que eles estejam na quantidade e no tempo adequado, no local para exercer o efeito terapêutico ou para ser absorvido e distribuído no organismo humano ou animal. Tudo isso, como eu falei para vocês, vai levar a uma maior adesão do paciente ao tratamento e melhorar a terapia. E nós trabalhamos, então, desenvolvendo medicamentos para problemas de pele, como inflamações, infecções, reações alérgicas, ferimentos, terapia do câncer de pele, para a administração em mucosas, como a mucosa bucal, vaginal, retal, nasal. Então, são os nossos principais alvos de diferentes doenças aí, tá? Mas eu queria mostrar para vocês, ilustrar para vocês bem rapidinho, que a partir da iniciação científica, então algumas décadas atrás, onde nós começamos lá um projeto de iniciação científica trabalhando com própolis, nós chegamos hoje a um grupo de pesquisa forte, internacionalizado, mostrando que realmente a ciência não tem fronteiras e não tem como a gente fazer ciência na sociedade contemporânea, sem chegar a um benefício para a sociedade de uma forma isolada, tá? Como a professora Érica falou, eu passei por várias universidades, aqui no país e também no exterior, que abriu horizontes, as fronteiras foram se rompendo, é claro que a gente foi adquirindo experiência e que possibilitou a orientação e supervisão de vários projetos, e que a partir de própolis, um produto de origem natural, onde existe um grupo muito forte aqui na nossa universidade, com um know-how muito grande nessa área, nós desenvolvemos micropartículas de própolis, fomos pensar com a nossa atividade inventiva, será que essas partículas teriam bioadesão? Porque própolis é grudenta, é adesiva. E fomos desenvolvendo, então, produtos, desenvolvendo linha de pesquisas, não só com própolis, mas com outros produtos de origem natural, que nós trabalhamos hoje, como curcumina, alguns peptídeos, proteínas, óleos de origem natural, como o óleo de copaíba. Hoje a gente desenvolve um projeto para o SUS, para tratamento de leishmaniose, e outros projetos com andiroba, que é coletado de forma sustentável lá no Amazonas, óleo de gergelim para tratamentos odontológicos, e também com a terapia fotodinâmica em conjunto com outros grupos aqui da nossa universidade, como o NUPESP, lá da Química, do professor Rioff e professor Wilker, utilizando diferentes agentes para a terapia fotodinâmica, diferentes corantes de origem sintética ou natural. E dessa forma nós chegamos então a vários trabalhos desenvolvendo sistemas, desenvolvendo produtos que vão chegar em breve aos seus estudos em humanos. Alguns já estão chegando então a estudos em humanos, tá? E, é claro, sempre com colaborações internacionais. Hoje nós trabalhamos em conjunto com a Queen's University of Belfast, na Irlanda do Norte, no Reino Unido. Nós temos convênio amplo com a Universidade de Ferrara, na Itália. A universidade tem um convênio amplo, nós recebemos alunos da área da saúde, principalmente alunos de medicina, alunos de farmácia, lá da Itália, mandamos os nossos alunos para lá, assim como o Reino Unido ainda com a Universidade de Hertfordshire, a Universidade de Sheffield, com universidades na Alemanha, como a de Frankfurt, Universidade do Porto, Universidade de Singapura, Universidade Nacional de Singapura, e também na França com a Universidade de Grenoble-Alpes.
Então, são colaborações internacionais que foram surgindo fazendo ciência. E ciência a gente não faz sozinho. Isso rendeu, nesse período, por exemplo, vários mestrados, estágios no exterior de mestrados, por exemplo, períodos de 3 a 6 meses, doutorados sanduíches de 6 a 12 meses para os nossos alunos de pós-graduação que passaram pela iniciação científica como vocês, e pós-doutoramentos também de 3 a 12 meses, né, durante todos esses anos. Tudo isso, é claro, sem esquecer a nossa rede de colaboração aqui no país, com várias universidades estaduais, federais, e aqui as nossas co-irmãs também no estado do Paraná. E sem esquecer sempre das agências de fomento, como CAPES, CNPq, a FAP, a nossa Fundação de Apoio à Pesquisa aqui no Paraná, que é a Fundação Araucária, a FINEP, empresas farmacêuticas parceiras, e também os institutos, os laboratórios e os centros de pesquisa federais, como o CNPq e o LN-Nano, lá em Campinas. Dessa maneira, gente, só para exemplificar, vocês, alunos de iniciação científica, nesse período de 98 a 2001, por exemplo, mais de 50 alunos passaram pelo nosso grupo de pesquisa fazendo iniciação científica. Mais de 20 mestres foram formados, mais de 10 doutores, supervisões de pós-doutorado, 3, grande produção de conhecimento, mais de 130 artigos científicos, em sua maioria internacionais, e a geração de 7 patentes, 3 já concedidas, e é claro que nós estamos correndo agora para licenciá-las para as empresas. De uma forma bem rápida, eu sei que meu tempo está acabando, o grupo também, trabalhando sem fronteiras na nossa sociedade hoje, fazendo ciência, produziu também conhecimento que fica nos livros. Nós temos um livro internacional na área de sistemas de liberação modificada, que é o livro-texto, por exemplo, de uma disciplina do programa de pós-graduação em ciências farmacêuticas. E nossos mestrandos, nossos alunos de iniciação científica, nossos doutorandos, foram acumulando conhecimentos, foram gerando conhecimento, descobertas, e isso tudo possibilitou, então, uma rede internacional de colaboração, escrevendo capítulos de livros junto com pesquisadores de importantes grupos de pesquisas internacionais. De uma forma rápida, eu vou passar aqui para vocês alguns exemplos, tá? De alguns livros internacionais, onde tem capítulos de livros do nosso grupo. E esse é o nosso time, muitos aqui jovenzinhos de iniciação científica e que hoje são professores de muitos dos alunos de farmácia que estão aqui assistindo essa palestra, ou foram alunos de muitos professores que estão aqui, e que mostra realmente que a gente pode fazer ciência, mas que ninguém faz ciência sozinho. E lembre-se sempre, pesquisar para quê, para quem e com quem. Lembrem-se sempre disso, tá? E muito obrigado pela oportunidade. Muito bom. Eu acho que a professora Érica já se retirou, né? Sim, ela saiu. Passo para a professora Sônia, então, para os momentos das perguntas. Só queria agradecer ao professor Marcos pela excelente palestra. Professora Sônia, está com você. Ok, Érica, obrigada. Bem, nós temos alguma pergunta? Espero que sim. Aproveite, pessoal. Vamos lá, pessoal. Coragem. Pode ser por escrito, se não quiserem falar. Coloca no chat. Bom, enquanto o pessoal está se aquecendo um pouquinho, eu gostaria de estar manifestando a minha
a felicidade mesmo de estar participando dessa mesa com os dois palestrantes, professora Maria Sueli, que eu não conhecia, mas que nos brindou com uma apresentação muito dinâmica e muito interessante, né? E o professor Marcos, que trouxe a base, mostrando para todos o quanto que é importante essa base da iniciação científica, o quanto que é importante vocês iniciarem essa trajetória, porque é ela que vai estar mostrando os próximos passos e o caminho certo para estar fazendo pesquisa no nosso meio, né? Ó, se ninguém tem pergunta, eu tenho, tá? Ótimo, professora, pode falar. Vamos lá que a gente vai tentando responder, professora. Marcos, você já avançou com algum desses produtos que você desenvolveu já para a fase 1, 2, 3? Como é que está a situação? Nós estamos com alguns produtos já fazendo estudos em humanos. Mas fase 1 ainda, 2 ou 3? Fase 1 ainda. Fase 1, né? Fase 1. Então, você já tem um que está caminhando para testes clínicos. Temos sim. É bom. Na verdade, não só um. Nós temos pelo menos 2 aí, que estão caminhando para testes clínicos, até esse do edital do PPSUS, o último, lá atrás aí que saiu. A gente tem um grupo grande aqui trabalhando com óleo de copaíba para leishmaniose. E o óleo de copaíba, ele é puro ou eu tenho uma fração dele para leishmaniose? Como é que é? Eu não conheço. Nós temos trabalhado, principalmente o grupo do professor Celso Nakamura, que faz a parte biológica, o professor Tânia, eles trabalham com algumas frações, mas nós, tecnologicamente, estamos trabalhando, e a proposta para o SUS foi com o óleo bruto. Então, nós vamos lá na Amazônia, trabalhamos com a população ribeirinha, o professor Wilber Caetano, lá da Química, que faz toda a parte fitoquímica e de prospecção, a gente traz lá da Amazônia, com todas as autorizações, certificados de origem, tem as fontes, mapeamento, todo. CEGEM, passa pelo CEGEM, passa tudo. Tudo. E então, agora, a gente está fazendo os testes também em animais, e o próximo passo é a parte clínica, com 2 ou 3 formulações, 2 para administração tópica, na leishmaniose mucutânea, e uma para administração via oral, visando aumentar a biodisponibilidade dos componentes do óleo de copaíba para tratamento de leishmaniose visceral. Mas aí, no caso, é só para leishmaniose cutânea, né? A visceral não pega não, né? Por via oral, sim. Nós estamos conseguindo alguns resultados importantes. Sim. É mesmo? Sim. Olha que coisa interessante, eu não sabia, não. Muito bom. O nosso maior desafio agora é conseguir, frente ao SUS, né, ao PPSUS, se a gente consegue avançar depois para os estudos clínicos também. A Patrícia fez uma pergunta aqui, como ela precisa sair, quem sabe dá tempo ainda. E olha, a Patrícia participa com a gente dos estudos de uma outra formulação já em humanos, tá? Tá. A Patrícia Mendonça, né? Isso. Ela está perguntando aqui, na minha opinião, qual o maior desafio entre o contato da universidade e a indústria que traduz o conhecimento gerado no campo acadêmico para um produto final. Bom. Ninguém sabe se conversar direito, nem a academia e nem a indústria. A linguagem dos dois, no Brasil, ainda não está alinhada. Com poucas exceções. Claro que tem algumas pessoas que estão conseguindo andar. Mas esse é um ponto muito importante. Outro ponto importante, a indústria, o tempo da indústria é diferente do tempo da academia. E isso tudo implica numa distonia do caminho do projeto. Geralmente isso dá conflito, dá problema e acaba até perdendo oportunidade, né, de desenvolvimento por causa disso. São coisas muito... Mas isso tudo, para mim, está relacionado a um ponto importante, lá na base, na nossa educação. Porque se as crianças aprendessem... Na Coreia do Sul, as crianças aprendem o verbo inovar com 7 anos de idade, na escola. A Coreia do Sul fez uma revolução nos últimos 30, 40 anos. Mudaram totalmente o ensino deles para que toda a sociedade pudesse ter a noção clara
do que é uma patente, do que é uma inovação. Olha, até hoje, bom, eu falo uma coisa sempre que me dá até arrepio quando eu penso. 70% da população brasileira, e mundial também, tá? Não sabe até hoje que a gente come DNA. Sabe que a gente come proteína todo dia, carboidrato, gordura, lipídio, mas DNA não. Imagina, você come uma folha de alface, está cheio de DNA lá dentro. Tem um monte de célula naquele tecido. Um pedaço de picanha, mesma coisa. Então, falta tanta educação lá na base da ciência, informações simples que pudessem ajudar. Por exemplo, a questão da inovação. Coloca lá para o menino, gente, o que é fazer desenvolver uma tecnologia? O que isso representa? Quais são os caminhos que isso tem que ser percorrido? Ou seja, a gente acaba que a educação nossa não vai por esse ponto ou pontos importantes que pudessem ajudar essa questão. Então, eu acho que nem a indústria sabe, porque o industrial também não conhece, não teve a educação lá na base para isso. Então, ele tem um time completamente diferente da universidade. Para mim, são os dois maiores problemas. É a linguagem e o tempo de execução. Isso, professor, se você me permite, claro. Os nossos pequenos, mas também os adultos, o conceito de inovação, o que vai ser útil, o que vai gerar, vai ser economicamente viável, né? O que é tecnologia? Será que é só TI, como a própria professora falou agora há pouco? Então, são conceitos fundamentais que nós vamos depender de algumas gerações ainda para a nossa população. Não é possível, entender. Não pode. Algumas gerações eu vou ficar muito triste, porque eu não quero ir embora daqui sem ver essas coisas, entendeu? Para eu ter uma ideia, a professora fala da Coreia que eles aprendem na pré-escola, primeiro e segundo ano. Nós, aqui no Comitê da Iniciação Tecnológica, a gente faz uma palestra para o nosso aluno de PIBIT com esses conceitos fundamentais no início da iniciação. Já está na universidade, né? Já está na universidade. Quer dizer, é complicado, muito complicado. A gente perde muito tempo na nossa educação fundamental e médio, né? Hoje chama fundamental e médio, né? Com muita informação que não vai resultar, de fato, um avanço rápido. Outro dia eu estava dando uma palestra, não me lembro mais agora para onde, e aí alguém comentou o seguinte, que ele trouxe alguns estudantes dos Estados Unidos de graduação para o laboratório dele, e eles já tinham feito um organismo geneticamente modificado lá. Eles já tinham feito transformação genética, eles já sabiam tudo isso. Chegaram aqui, eles foram ensinar para eles, eles falaram, não, mas nós já vimos isso tudo, nós sabemos o que é um vetor, como é que a gente vai transformar, tudo isso nós já sabemos. Quer dizer, aprendeu lá no high school, sabe como é que é? Sim. Não foi dentro da universidade. Tá? Então, é o que a gente tem que fazer aqui, acelerar um pouco mais o ensino fundamental e médio para questões que realmente são importantes, né? E focar mais o estudante, inclusive eu tenho certeza que isso vai estimular muito mais também a todos eles, né? Porque eu tento fazer muito isso, que eu tenho um netinho lá de 7 anos, que eu já estou trabalhando com ele, sabe? Na cabecinha dele. E eu acho que isso às vezes eu vou para frente demais, você tem que saber, a linguagem também é importante, mas eu estou fazendo uns testes, tá? E aqui em Brasília nós estamos com uma proposta de ensinar, junto com o MEC, de ensinar biotecnologia no ensino médio. Isso é fantástico. Então, nós vamos fazer, por exemplo, como é que você desenvolve um anticorpo monoclonal, né? Isso se você for pensar, na verdade, é um curso de muito tempo. Mas os conceitos básicos do que é isso, para estimular o pessoal... Por exemplo, por que nós não colocamos anticorpo monoclonal no mercado ainda? Na verdade, o nosso grande problema é dinheiro, né? Você sabe que a vacina da Covid, o IFA que está desenvolvido aqui, nós temos 5 IFAs no Brasil para Covid. Tem um na USP de Ribeirão Preto, tem um na UFMG, tem um na Fiocruz, um no Butantan, e tem mais um agora que eu acho que são 2 no Butantan. São 5. Sabe por que não está no mercado ainda? Não tem o dinheiro para pagar a fase clínica.
Fase clínica é super caro. Quando você fala na fase 3, para você dar a vacina em 10 mil pessoas, que seja, 20 mil pessoas, você tem que acompanhar isso, fazendo exames durante o tempo fazendo todos os exames para saber se ele está respondendo, se o sistema imunológico está funcionando ou não. Quer dizer, tudo isso é muito dinheiro. E os seguros, os cuidados com esses seguro. pacientes. Às vezes tem que ir para o hospital, tem que, né, passar por lá para poder tomar o medicamento. O Célio Silva, da USP Ribeirão Preto, junto com uma empresa, ele desenvolveu o IFA. Tá? Ele precisava de 300 milhões para fazer a fase 1, 2. Aliás, a fase 1 ele já tinha feito. Precisava da fase 2 e 3. Pergunta se ele conseguiu. Pois é. O MCTI foi contingenciado, a gente sabe dessas Sim. tragédias aí, e ele ficou sem os 300 milhões e está até agora. Inclusive, o Butantan também não conseguiu fazer todos os testes necessários para poder colocar a vacina desenvolvida aqui no Brasil. Até a Índia já tem vacina. Aliás, a Turquia está com uma vacina para a Covid. E nós temos que ter, porque eu acho que nós vamos ter que vacinar para a Covid ainda mais uns 5 anos. Assim, de 6 em 6 meses, não vai ser de ano em ano, não. Nós precisamos ser soberanos. Nós precisamos cada vez mais melhorar a condição para a população. Claro, é assim não é que o porque país, já uma população existem. cresce. Exatamente. Porque já existem todas essas vacinas por aí que foram compradas, né, agora por compra internacional, nós realmente temos que ter o nosso aqui desenvolvido para poder, inclusive, para gerar emprego para esses meninos que estão estudando. Aí eles vão trabalhar lá, não sei aonde, para poder produzir. E olha a mão de obra qualificada que nós estamos colocando no mercado todos os meses, aí, altamente qualificados que estão indo embora. Mas é isso, mas nós temos que mudar isso, tá? Eu tenho trabalhado muito nisso aqui em Brasília, meu Deus do céu. A única coisa, às vezes, que eu faço é buscar formas de... Agora, eu já descobri uma coisa, que nós temos um grande gargalo, que é investimento. E não só público, tá? Privado, principalmente. A cultura, como a professora falou, é cultural. Do lado do privado também, o saber do porquê, como investir, né? Cultural. Nós temos Primeiro que nossa cultura também tem um medo danado do risco, né? Exato. Do desconhecido. Ninguém quer perder R$1, sabe como é que é? Isso mesmo. Gente, nós temos que perder dinheiro para poder ganhar depois, né? Para poder gerar emprego, para gerar imposto. Enfim, as coisas estão... Mas elas vão mudar. Eu tenho certeza que vão. E vocês, meninos, que estão começando agora, vão ser nossos grandes, vamos dizer assim, baluartes da inovação, na minha opinião, tá? Porque a geração de vocês vai ter que passar nesse caminho para chegar lá para dentro do mercado. Então, eu tenho certeza que vocês vão conseguir fazer isso, porque a pressão também é muito alta, né? Tudo vai mudando e vocês vão se... só publicar paper é muito importante, publicar os artigos, eu não tenho dúvida, eu também publico bastante e tal, mas não basta. Não basta. Só isso não basta, é importantíssimo, mas não basta, tá? Nós temos que usar o conhecimento para a sociedade, para desenvolver algo que seja bom, né, na área da saúde, principalmente. Mas não é só na área de saúde, não, tá? Pega o agronegócio, a mesma coisa. Energia renovável é a mesma coisa, tá? Tá todo mundo aí, biotecnologia industrial, do animal. Aliás, saúde animal também, importantíssimo. Esse país produz, né, carne animal para burro e nós dependemos de todas as vacinas animais, praticamente. Isso. Sabe o que é isso? Imagina uma granja de frangos, de produção de aves. O que precisa de vacina ali? Para tudo. E os outros insumos, por exemplo, os antibióticos, né? Nós não temos praticamente síntese no Brasil, nós não temos autonomia, tudo é importado. Sim, eu sei. Aliás, vem da China e Índia, né? Na verdade, os IFAs dos fármacos, a maioria vem de lá. Porque a química fina deles é muito forte, né? Sim. A química no Brasil perdeu muito espaço na década de 70, 80, por aí. Deu uma bambeada feia, né? Mas, enfim, acho que respondi a pergunta da Patrícia, né?
Da Patrícia. Patrícia acho que saiu, ela falou que ela ia ela sair. pediu para sair. Ela estava precisando sair já. Mas é isso, eu acho que não tem mais perguntas aqui. Sônia, você tem alguma pergunta? Não, eu tenho só agradecimento aos dois. Eu acho que nós hoje fomos abrilhantados com a apresentação de vocês dois. Professora Érica, ia falar alguma coisa? Não, professora Sônia, exatamente isso. Eu acho que os alunos têm que, de fato, aproveitar essa oportunidade para abrir a mente e enxergar as coisas de uma outra maneira, né? Então, acho que a nossa ideia foi alcançada com essa mesa temática. Muito obrigada, professora Sueli, professor Marcos, por dividir todo esse conhecimento. Érica, se alguém quiser, repassa. Eu mandei para você a palestra, tá? Se alguém quiser, você pode repassar, não tem problema nenhum. Eu já recebi várias mensagens pedindo, então eu vou repassar, professora Sueli. Dados muito importantes. Sim. Pode repassar, sem nenhum problema. Aquilo é livro aberto, tá bom? Pode deixar. Muito obrigada. Meninos. Eu acho que os alunos realmente não... Acho que eles estão digerindo a quantidade de informações que eles tiveram acesso hoje, né? Por mais que eles estejam no meio acadêmico, eu acho que sempre são informações novas, né, que eles tiveram acesso hoje. Então, não temos mesmo mais perguntas. Agradeço de coração a participação da professora Maria Sueli, do professor Marcos, e convido a todos para participarem, continuarem participando amanhã. Então, muito obrigada a todos. Eu que agradeço também o convite e a participação na mesa, junto com Marcos, Brusque, Érica, Sônia e todos os alunos aí. Obrigada, viu? Eu também agradeço a todos, foi um prazer. Mais uma vez, conversar com a professora Maria Sueli, muito obrigado. Nós vamos ainda tocar aquele projeto, Marcos. Ainda vai dar certo. Né, Érica? Com certeza. Espero muito que a gente consiga. Obrigada a todos. Tá bom. Tchau. Tchau, muito obrigado. Boa noite a todos. Tchau. Amanhã continue aí, pessoal, todo mundo lá. Isso. Tchau. Tchau, boa noite a todos.